Olá, eu sou a Mariana do EDMC Engrenagens da Minha Cabeça e hoje eu tô aqui com não uma, mas duas convidadas maravilhosas e é uma honra. Gente, eu não tenho nem roupa para isso. Eu não tenho nem roupa para isso. Eu tô aqui hoje com uma delas vocês já conhecem, que é a Carol Binhame, que é educadora parental, palestrante e autora e já teve aqui no EDMC num episódio que a gente falou sobre educação parental nas escolas. Mas, pela primeira vez, eu recebo aqui uma candidata a deputada federal do Paraná, que foi a primeira mulher eleita prefeita de Rio Branco do Sul. E não só isso, como ela fez um trabalho magnífico que trouxe a educação parental e trouxe esse olhar para a infância de uma maneira muito significativa para a cidade dela. É uma honra estar com você. O nome dela é Karime Fayad e a gente escute esse nome por muito e muito tempo. Muito obrigada por estar aqui, Karime. Obrigada a você, Mari. É um prazer estar com você e, óbvio, com a Carol. Ainda mais falar de um assunto que aquece o coração da gente, né? Especial. Vamos lá. Sim, e é um assunto que rendeu muita coisa, né? Eu tô aqui com a lista que a Carol me passou de dar repercussão disso tudo aí que vocês estão fazendo, ó. Só para vocês terem uma noção, a Carol falou junto com a Alcione não tá aqui com a gente hoje, mas ela fez parte de todo esse projeto, de todo esse processo junto com a Carol. E elas duas falaram no terceiro Congresso Internacional de Educação Positiva. Elas concorreram ao prêmio Brasil Forum UK de Londres, foram convidadas para escrever um artigo para a International Journal of Birth and Parent Education, na Inglaterra também, que sai em janeiro de 2027. Estou até gastando meu inglês aqui. Foram convidadas para falar no programa Brazilian Times TV, que é uma TV da comunidade brasileira nos Estados Unidos, no programa Educar e Proteger, e foi também convidada para o terceiro Congresso Internacional de Educação Respeitosa para falar sobre tudo isso que vocês estão fazendo aí, né? Essa revolução que vocês conseguiram fazer. E antes da gente explicar um pouquinho desse trabalho de vocês, eu queria saber como que esse encontro aconteceu. Como que foi essa fagulha, essa coisa de assim, vai dar certo isso, vamos unir força. Como que foi esse primeiro passo, assim, para vocês? Então, o primeiro encontro pessoalmente com a Karime lá em Rio Branco, né, foi no primeiro encontro que a gente teve com as gestantes do projeto piloto contratado pela assistência social, né? E nós estávamos ali com mais de 20 gestantes numa sala dentro do CRAS, né, para fazer esse lançamento. E a Karime, então, prefeita da cidade, foi até lá, e eu nunca vou esquecer das palavras dela, assim, primeiro que eu nunca vou esquecer da repercussão, porque aonde ela passa, em Rio Branco do Sul, assim, eu falo é Deus no céu e a Karime na terra, assim, as pessoas têm um amor, um carinho muito grande por ela, então, primeiro, na verdade, o que a gente ficou muito impressionado foi isso, enquanto ela chegava, assim, as pessoas, meu Deus, a prefeita, as crianças iam abraçá-la e tal. E a segunda coisa que me chamou muita atenção é que nós estávamos ali oficialmente lançando o programa e a gente foi se apresentar ali pessoalmente para ela e ela virou para a gente olhando no nosso olho assim e falou: cuidem delas, elas precisam desse cuidado. Assim. Então, a gente, ai meu Deus, que responsa, né? Com esse olhar da prefeita e com um olhar muito carinhoso mesmo para aquelas mães que estavam ali na gestação, né? E a partir dali a gente teve depois outros encontros, outras reuniões e vislumbramos, né, outras oportunidades desse projeto, desse programa dentro de outras áreas da cidade. Então, a minha versão A minha versão, na verdade, é parte da construção da política como prefeita, né? Nós, na assistência social, a gente tinha um programa chamado Natalidade, Kit Natalidade. Nós entregávamos para as gestantes mais carentes de vulnerabilidade social um kit para elas levarem até a maternidade, né? Nós não tínhamos maternidade, então elas tinham que sair de Rio Branco do Sul e ir para outra cidade, né? Mais distante, então a gente entregava para essas mães um kit com banheirinha, com tip-top, com mamadeira, enfim. E aí a nova secretária que assumiu ano passado, né, em 2025, que é a Roberta Sibim, chegou para mim e falou: ó, prefeita, eu pensei que a gente pode ampliar o cuidado com a gestante. Eu falei, mas como, né?
Olha, tem esse programa, mas ele tá solto, a gente só entrega o benefício, assim, a gente podia chamar para uma roda de conversa, falar da primeira infância, falar dos cuidados e tal. E aí ela começou a me explicar e eu falei, não, vamos fazer, legal, vamos fazer, pode tocar. E aí depois ela veio com a proposta pronta, né, da Carol e da Alcione, que era formar esse programa do parentalidade positiva, inclusive envolver mães e pais, né, e esse envolvimento todo até os 2 anos de idade das crianças. Eu achei lindo, falei, cara, vamos fazer, isso é muito. E eu nem sabia da lei, tá? A Roberta na época não me falou que existia uma lei. Depois que nós fomos pesquisar e se inteirar mais sobre o assunto, que tem uma lei do parentalidade positiva desde 2024. E aí nós começamos o programa, aí aconteceu esse encontro que a Carol contou, e depois desse encontro, e a gente acompanha, eu acompanho tudo, por mais que às vezes não esteja presente, eu sempre acompanhava as coisas de longe, né? Perguntando, me informando. E para mim, assim, o dia que eu entrei na sala, ela teve esse impacto, mas eu também tive um impacto positivo. Primeiro que as duas são muito doces, né? São mulheres muito gentis, assim. Elas conquistam todo mundo, né? Não tem quem não goste delas. E óbvio que conversar com 20 mães, gestantes, e em vulnerabilidade social, muitas com vários traumas, não deve ter sido fácil. E elas conseguiram, né? Elas criaram esses laços afetivos com essas moças, e entre elas todas também. Mas o que me chocou no primeiro encontro, além desse perfil gentil e tudo mais, foi ver que as mães estavam assim com um olhar um pouco de desconfiança, sabe? Mas elas estavam lá. E eu conheço algumas delas e já sei a história de vida, como é difícil, enfim. Eu falei, olha, tomara que dê certo. E no final deu certo. E aí nós tivemos um segundo encontro que elas foram no gabinete e marcaram. E aí a minha assessora falou, Karime, a Carol Alcione do projeto querem um horário que você possa marcar. Eu falei, ué, o que elas querem falar comigo, né? Eu falei, mas pode, vamos conversar, eu quero saber mais. E aí no fim, virou um bate-papo que daí você conta, né? Que em poucos minutos a gente já achou outro programa. É. E nesse dia que a gente teve no gabinete, né, tinham acontecido alguns casos, infelizmente, que são mais corriqueiros do que a gente gostaria, né, de violência contra a mulher, e a Karine estava bem mexida e contando para a gente o que estava acontecendo. Na época estava sendo aberto também um CRAM, né, um Centro de Referência de Atendimento à Mulher, em Rio Branco do Sul, e, a princípio, isso não tinha necessariamente a ver com o que a gente vai falar, ou diretamente a ver com o que a gente ia falar, né, de parentalidade positiva, mas como a gente sabe que a parentalidade positiva, esse cuidar de quem cuida para desenvolver a criança e a adolescência, tem muito impacto, inclusive na prevenção da violência, a gente acabou conversando sobre isso, né? O quanto que a gente poderia transformar essa realidade de violência contra a mulher a partir da primeira infância, né? E pesquisamos referências internacionais nesse sentido também, e a Karime expressou a vontade dela de tentar fazer isso, e ela estava no final da gestão dela, inclusive, na última semana, né, muito próximo, de encerrar esse período dela ali como prefeita, e foi incrível, porque a gente teve uma conversa muito científica até, buscando muitos dados, né, e referências internacionais, enfim, e isso foi surgindo uma outra ideia, né, da gente de fato, a princípio, através de um CMEI, num bairro, né, num bairro da cidade, num bairro muito pobre também da cidade, que precisava de muita atenção, que sempre esteve à margem, e a gente, a princípio, ia trabalhar essa temática da prevenção da violência contra a mulher em especial, desde a primeira infância, a partir desse CMEI, e depois isso foi virando algo que, nossa, mas tem uma OBS do lado desse CMEI, então a gente pode também cuidar desses cuidadores dessa OBS, e então a gente também pode envolver essas famílias desse bairro inteiro, e acabou se transformando num bairro piloto, né, aos moldes, o bairro do cuidado, o bairro da Santaria, que fica, inclusive, Na entrada na entrada, um pouquinho antes do portal, então por muito tempo foi muito esquecido, né? E as pessoas se sentiam muito assim. E hoje é muito bonito, agora que o projeto está acontecendo mesmo, né? Os encontros estão acontecendo na UBS, no CMEI, com as famílias, e a gente percebe o orgulho que eles têm. Eles falam assim, não, é só lá na Santaria que tem. Então, é na Santaria que a gente que mora no bairro da parentalidade, né? Que é o bairro do cuidado. Então, é muito bonito ver essa transformação acontecendo na prática, né? É uma grande honra, e foi através dessas conversas que tudo isso foi sendo sonhado e, ao mesmo tempo, já muito rapidamente executado.
Sim, eu acho que ver essa parceria de vocês é muito bonito, porque a Karime consegue trazer isso muito melhor, mas não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo, você como uma pessoa única, nem você com essa equipe. A gente precisa expandir isso e precisa levar para profissionais capacitados. E essa lei é muito importante, que você trouxe, Karime. Ela é a Lei 14.826, de 20 de março de 2024. E ela institui a parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégias intersetoriais de prevenção à violência contra crianças. E é muito interessante como a maioria das pessoas ainda não tem o conhecimento dessa lei, né? A maioria das pessoas, esses municípios, eles não colocam isso em prática. Eles levam esse olhar, claro, todo mundo tem esse olhar, mas ninguém leva como se fosse lei, né? Então, acho que essa diferenciação, ela é muito importante. E eu queria saber de você, Karime, o que fez você olhar, antes mesmo de saber que era uma lei, você trouxe aqui que você também não sabia. O que te fez olhar para isso? O que te fez acreditar nisso? E por que você acha que ainda é tão difícil tirar esses projetos do papel, como estando nesse meio político? Veja, assim, primeiro que eu adoro criança, né? E sempre nas minhas campanhas, antes de ganhar as eleições, sempre me chocou, assim, o mau cuidado que tinha da gestão pública com as crianças. E óbvio que daí piora quando você faz esse recorte dentro da população vulnerável, né? Que maioria é família desestruturada, mãe solo, mãe tem que sair muito cedo para trabalhar. Região metropolitana, as mulheres saem 5 horas da manhã de casa, voltam 7 da noite, tem umas que voltam mais tarde. Uma mãe solo, quem que cuida do filho, né? Quem que olha por essa criança, que pode estar nas ruas, que pode estar próximo de coisas como, por exemplo, tráfico de drogas. Então, eu sempre voltei o meu olhar, isso de maneira muito verdadeira, eu te falo, para essas crianças, assim. E elas me adoram também, né? É uma relação mútua, assim, é um carinho muito forte. Tanto que eu brinco aqui, eu falei esses dias, ninguém, eu duvido que tenha um político no Brasil que tenha mais cartinha de criança que eu tenho. Eu comprei um baú para você ter ideia, Mari, para pôr as cartas. Então, eu vou ter que te interromper para falar que durante o carnaval, as meninas, o carnaval da cidade, as meninas se fantasiavam de prefeita. É verdade. Como é que você vai? Eu vou de prefeita. Então, né? Olha só você ter essa referência, né? E olha a responsa, né? Porque se quer ser prefeita, primeiro que para uma mulher isso há uns anos atrás era inimaginável, né? E segundo que se elas querem é porque eu estou gerando algo positivo nelas, né? Mas o Carnaval Kids, a gente vai até carnaval para criança, a gente faz, tá? Tinha gente na internet que escrevia assim: Jesus Cristo, vão tudo pro inferno e Jesus está vendo e tal. Falei, gente, pelo amor de Deus. É uma, é uma banda infantil, as crianças estão se vestindo, né, para brincar, dançar com as professoras juntas. Então, mas foi bem legal. Então, voltando, e aí eu tinha esse olhar de amor, assim, e responsabilidade, sabe? Então, tudo que vinha para mim voltado ao desenvolvimento da criança, eu abraçava a ideia. E aí é importante dizer que a gente faz as coisas porque tem equipe, né? O sucesso de um político, em especial no executivo, claro que é os olhos de águia dele e a visão de progresso que ele tenha, mas montar uma boa equipe, uma equipe que esteja comprometida com as pessoas e não com politicagem, né? Porque o que a gente vê no Brasil? Assim, muito prefeito fatia a gestão. Então essa secretaria é para Maria, essa secretaria é para o João inteira. Então não existe um planejamento por trás, não existe uma escolha capacitada dessa pessoa. E aí a pessoa que assume, quando assume dessa maneira para um projeto político de poder, ela assume para ela, né, para um grupo político e não pela cidade. Então eu não fiz isso. Eu escolhi as pessoas que eu queria. A Roberta, por exemplo, né, que é a secretária da assistência, vem nesse sentido, nesse perfil que eu queria escolher para a secretaria, né, dentre outras secretárias que passaram e deixaram sua excelente contribuição. E aí o projeto, quando me é apresentado, eu vejo essa oportunidade de cuidar mais das crianças, sabe?
E aí eu te digo uma coisa, você falou, né, até aproveitar o gancho no início, que hoje eu sou candidata, e independente de eu ser candidata, alguns dados que a gente precisa falar. E aí, por que que é difícil no meio político ter esse olhar? E é difícil mesmo, você veja, né? Mandei até para Carol no dia que eu vi a matéria, eu fico indignada, assim. Os parlamentares no Brasil têm muito recurso, né? O orçamento do Brasil está na mão dos deputados. Então, cada deputado federal tem entre, no mínimo, 60 milhões para investir. Ele pode destinar para projetos, né, para ONGs, para associações, para municípios. E desse recurso todo, nos últimos 3 anos do Brasil, só 1% foi destinado para ações que protegessem a primeira infância e a adolescência, né? As crianças em si, seus direitos, e os adolescentes. Então, aí eu te pergunto, né, qual é a prioridade para os políticos no Brasil? Então, a prioridade aí, quando você fala de criança, o político ele pensa na educação. E aí, o que, que ele pensa na educação? Destinar ônibus, isso está na matéria também. Então, a maior parte dos recursos que foi voltado à infância foi para estruturar a escola, ou uma escola nova, ou um ônibus. É importante? É. Mas, assim, não dá para não analisar um dado tão forte como esse num país que tem dados gigantes de abuso sexual. O Paraná, por exemplo, nosso estado, é o segundo estado no Brasil com o maior número de crianças e adolescentes que passaram por abuso sexual. Então, as coisas não casam, entendeu? Não há ação de prevenção, não há investimento. E um projeto como esse traz isso, né? Esse rompimento de traumas, de violência. A gente vai ter cidadão mais fortificado no futuro. Sim. Acho que A um gente ponto trabalha com a prevenção, né? Pode falar, Carlos. eu ia falar que um ponto importante dessa prevenção, inclusive, né, Mari, é a gente lembrar que quando a gente fala de infância e adolescência, nesse 1% que está destinado aí essencialmente ainda à escola e ônibus, né? A gente tem que lembrar que a gente precisa não só suprir coisas que essa criança e essa adolescente precisam, espaços, né, onde ele vai estar, parquinhos, escola e tudo mais, e com certeza isso é o básico, né? Mas essa criança, a gente sabe, né, por todos os estudos científicos, são décadas e décadas aí de estudos já muito robustos científicos, o quanto essas crianças são afetadas pelos seus cuidadores, pelo seu entorno, pelo seu ambiente, né? E esse é um diferencial de um programa de parentalidade positiva baseado em ciência, em evidências científicas, no que já está dando certo no mundo todo, né? Nos países desenvolvidos. É a gente olhar com esse cuidado, com essa conscientização do cuidador, né? Então, transformar essa criança significa a gente precisar antes disso, transformar os olhares desses cuidadores, né? Que é o que a gente está fazendo em Rio Branco do Sul. Então, quando a gente trabalha aquela mamãe gestante, ainda na gestação, para que ela se sinta bem cuidada, para que ela se sinta acolhida, amparada, isso né, tem a ver, de repente, com a nossa gentileza, com o nosso jeito de ser, que a Karine trouxe, mas tem muito a ver, né, também com que a ciência já traz para gente, que essa mãe se sentindo segura, essa mãe se sentindo, assim, num estado mesmo de segurança e não em estado de alerta, aqui falando de sistema nervoso, né? A gente já sabe que o impacto já para o desenvolvimento daquela criança que está ali, pequenininha ainda dentro dela, é gigantesco. Tudo que aquela criança precisa é desse corpo dessa mãe nutrido fisicamente e emocionalmente. Esse corpo em segurança promove um outro tipo de bem-estar para esse desenvolvimento daquele bebezinho já desde o útero, né? E depois que esse bebezinho vem ao mundo, à medida que eu vou trabalhando ali, né, através de um programa, esse pai, essa mãe, muitas vós fazem parte das nossas rodas de conversa, tias que são convidados, irmãos mais velhos que estão sempre lá, a equipe da assistência social, a equipe do CEMEI, a equipe da unidade de saúde, né? Quando a gente vai ver, eu estou trabalhando todos os entornos aí dessa criança, todos esses adultos cuidadores, cuidando de quem cuida, né? E isso impacta demais a criança, né? Ter esses cuidadores mais conscientes e mais responsáveis do seu guiar, né, para essas crianças. Sim, maravilhoso. E eu acho que eu acredito muito nisso que vocês estão trazendo, que é esse olhar humano, né? A gente trabalha, né, Ká? A gente trabalha com esse estudar, reestudar o que é um ser humano, o que é ser humano.
que a gente se perdeu muito nesse caminho. E eu concordo muito com o que você trouxe, Karime, de que muitas vezes na política não existe esse olhar do todo, né? Não existe esse olhar de, cara, eu quero trazer essa mudança real. Claro que a gente tem muitas pessoas, assim como você, que trazem essa força e esse olhar da comunidade. E a comunidade começa na política, né? Com Não certeza. tem como a gente olhar de outra maneira. A gente acaba, como pessoas de fora desse âmbito político, a gente acaba negligenciando muito a política por saber de todos os problemas e tal. Mas a comunidade começa na política. A gente precisa desse olhar mais humanizado, mais humano, tanto fora quanto dentro, né? E eu acho que essa é a grande diferença. A gente não precisaria de uma lei para mostrar que a gente precisa investir na prevenção, que a gente precisa, 1% nas crianças. E eu vejo esse olhar também, de que é tudo estrutural. Parece que as crianças se formam sozinhas, sabe? O que elas precisam de ônibus, de comida. Claro, elas precisam de ônibus, de comida e de escolas bem feitas, mas quem tá lá com elas, né? E esse olhar é impressionante. Muito, Mas muito você obrigada. veja, Mari, que como o que está acontecendo, né, no Brasil, e isso é no mundo, esse fenômeno, né? Nem vou dizer qual é, mas as pessoas que façam a interpretação. Enquanto você falando aí de ser humano, de trazer humanidade para as coisas, tem político ganhando like, fazendo vídeo com morador de rua. Então, assim, cadê a parte social disso? Assim, cadê a parte humana de mesmo que aquele morador tenha seus defeitos, esteja lá porque ele quer, porque é difícil, né? Achar alguém que queira morar na rua, né? Mas não se discute, na verdade, um projeto consistente para tirar essa população, né? Desde o mapeamento, por exemplo. Mapeamento de dados. Hoje não existe um mapeamento para saber qual parcela dessa população de rua está lá porque falta moradia, qual parcela está lá porque tem doença mental, qual parcela está lá porque tem dependência química. Não se sabe. E aí tem político fazendo vídeo com essas pessoas para ganhar like. Eu, assim, me aterroriza ver vídeos desses, honestamente, como um ser humano, assim. Porque tá errado, tem alguma coisa errada. É a mesma coisa quando a gente fala da infância e do adolescente. Né? Quem que tá olhando por eles? Outra coisa também que legal que né? A gente tem esse projeto em Rio Branco, que é o da parentalidade, voltado à primeira infância, às mães, aos pais, né, à família. E nós temos um outro projeto que é a Estação Futuro, que é para o jovem. Não sei se você sabe disso. Dos adolescentes. Que a gente terminou a primeira etapa e é também um processo muito parecido, um processo de escuta, tá? Uma empresa que a gente contratou também, né, com esse perfil, que é um processo de escuta desses adolescentes, porque o adolescente muitas vezes ele quer ser ouvido e a gente não escuta o adolescente, né? Então eu demonstro com isso tudo quais são as minhas prioridades, né? Quais são as prioridades dos políticos, né? Deveriam ser prioridades voltadas ao desenvolvimento humano. E não tem sido isso, infelizmente, né? Sim, infelizmente, eu tenho esperança, mas infelizmente tem que ter. Nem tudo é ruim. Mas eu acho que isso é uma das coisas que a gente quer levar com esse episódio, que é falar de tudo que vocês fizeram, para quem sabe isso inspire, isso traga o como fazer. Vocês já passaram por um como. E aí eu queria voltar um pouquinho para a gente mergulhar um pouco nesses projetos. Eu sei que vocês têm 2 projetos, né? Começou pelo programa Raízes do Respeito, certo? Se vocês puderem explicar um pouquinho sobre esse programa, que eu vi que, além de falar com as famílias, começou com as famílias, certo? Mas ele foi se expandindo também para outros setores. Se vocês puderem me trazer como que foi a estrutura desse programa, esse olhar, para que a gente possa realmente trazer como que a gente pode levar isso para mais longe. O programa começou, então, com assistência social, tá? E naquele momento ele já tinha 2 focos de cuidadores, né?
o trabalho de capacitação da própria equipe da assistência social, né? Então, foram vários encontros de capacitação com a equipe da assistência social, em que a educação e a saúde foram convidadas a participar, então já estavam participando ali dessas capacitações, com apostilas, né? Com muitos conteúdos científicos, experiências adversas na infância, como amortecer tudo isso, como olhar, como cuidar na prática, rodas de conversa, etc. Então, assistência social. E, ao mesmo tempo, a gente também começou a fazer o trabalho piloto, que já está completando quase um ano aqui, com as gestantes, que agora já não são gestantes, são puérperas, né? Todas elas já ganharam seus bebezinhos e a gente está fazendo todo esse acompanhamento e essa medição desses impactos dentro dessas estruturas familiares, né? Chamamos os pais e tudo mais. Então, isso era um primeiro programa que ainda está acontecendo. Na sequência, a gente foi entendendo que isso poderia, né, ganhar mais força indo para outros ambientes de cuidado, né? E a gente foi para a educação e a gente foi para a saúde. Então, essa UBS que a gente comentou dentro do bairro da Santaria está recebendo capacitação de uma tarde inteira, uma vez por mês, toda a equipe, né? A UBS fecha e a gente vai lá. E olha só que interessante, né? Duas coisas que são legais de trazer. Primeiro, por que a escolha desse bairro, né? Nas campanhas políticas, assim, a gente sempre se acaba se aproximando afetivamente por pessoas, por locais, né? Talvez um pouco de identificação e tal. E afetivamente, os bairros do meu coração, em Rio Branco do Sul, é a Santaria, desse bairro, e a Vila São Pedro, porque são bairros que carregavam muitas fragilidades sociais, né? Tanto que foi engraçado, porque na minha reeleição, um outro candidato da oposição entrou num desses bairros e levou ovada, para você ter ideia, né, do nível de alinhamento que eles têm com a Carime. E aí, esse bairro Santaria, que é na entrada da cidade, ele sempre foi um bairro esquecido, e eu escutava isso, sabe? Nas campanhas, nas visitas, e por ser o primeiro bairro da cidade, deveria ser exemplo. E as pessoas vendiam voto, não acreditavam mais no político. E eu falava, gente, eu não tô aqui para comprar voto, eu tô aqui para conquistar e depois eu vou provar que pode ser diferente. E de fato, o que a gente fez? A gente levou muita infraestrutura para o bairro. Então a gente pavimentou o bairro, reformei 25 casas em área de risco, a gente fez 19 banheiros, tinha casa sem banheiro, tá? Então o poder público entrou via assistência social e habitação, construiu esses banheiros. E tem a situação que você lembra que vocês viram aquela moça no dia da minha renúncia dando depoimento que a vida dela mudou depois que fizemos o banheiro na casa dela? Ela é uma mãe solo com acho que 2 crianças e ela tinha que sair de casa à noite para ir ao banheiro, as crianças também, e para dar banho nas crianças na bacia. Não tinha banheiro, veja que coisa surreal em 2021 que seja. E aí nós mudamos a realidade, assim, não ficou fragilidades no bairro. Não ficou. Fizemos área de lazer, unidade de saúde, e no meu último dia a gente entregou esse CMEI. E antes de entregar o CMEI, eu falei para as meninas, que foi esse encontro que a gente teve no gabinete, falei, olha, por que e eu estava realmente tocada por uma situação de violência e tal, falei, por que a gente ensina os meninos a respeitarem o espaço das meninas desde criança, né? Que a questão é essa, é fundamental. A luta nossa, das mulheres, ela não pode ser individual. Ela precisa caminhar ao lado dos homens. Senão a gente não vai conquistar os nossos espaços, nossos 50% de espaço, porque a gente não quer mais, né? A gente só quer o que é nosso de direito, né? E o respeito, enfim. E eu falei, vamos começar e vamos começar lá, porque eu tenho certeza que o bairro vai abraçar o projeto. Por quê? Porque eles acreditam no poder público. Levar um projeto dessa envergadura para qualquer lugar não é fácil. E eu tinha certeza que daria certo, e pelo jeito tá dando, né? E aí virou o bairro do respeito mesmo, o bairro do cuidado, né? A gente chama de raízes do respeito, que é para cuidar de onde tudo começa, né? De uma raiz mesmo, que seja o mais forte possível para sustentar essa árvore, né? Então, estão acontecendo encontros na UBS de capacitação, que tem sido incrível, e uma receptividade muito legal, assim, de toda a equipe. No CEMEI da Santaria também, então a gente tem encontros quinzenais, então uma vez são encontros, né? A gente vai intercalando encontros com toda a comunidade ali da escola, né? Então, todos os educadores, a pessoa que trabalha na cozinha, a pessoa que trabalha na segurança, todo mundo, para a criança é o educador, para a criança é uma referência, então todas essas pessoas estão sendo capacitadas.
E também quinzenalmente agora iniciando com as famílias. Então as famílias daquelas criancinhas ali titicas também estão nos encontrando para também receberem esse processo todo de conscientização, de conhecimento, de troca, né? Então virou um projeto que hoje, né, ele é intersetorial, né, que hoje ele é transversal. Essa também é uma grande dificuldade dos municípios, né? E ali a gente encontra essa abertura de alguma forma, dessas secretarias todas fazerem as coisas acontecerem. Mas aí a gente tem que contar que eu chamei algumas pessoas e falei, olha, vai ter que dar certo, né? Não Esse foi, empurrãozinho. não foi assim só no love, entendeu? Só no- Foi na dor também. Então foi assim, olha, e por isso a importância, porque quem assume um cargo desse de prefeito no executivo, que é um cargo poderoso, eu falo, é incrível ter a caneta na mão. Cara, é incrível. Quando você quer fazer o bem, você ter o poder tá na tua mão, na mão de ninguém mais, entendeu? Então saiba fazer o correto e dá medo desse poder todo, no sentido de será que eu vou fazer o certo? Então, às vezes você tem que usar desse poder para impor coisas positivas. Ai, tem um gato! Tem, eu também tô vendo rapidinho. É a Nix. A Karine pegou os que ela também tem. Eu tenho dois. Mas, enfim, e aí quando eu conheço a minha equipe, né? Eu sei o perfil de cada secretária, cada secretário, e eu sabia que um projeto desse é transversal, precisa envolver outras. Veja, a Carol já falou aqui, por exemplo, da saúde, né? A gente já falou de 3 secretarias aqui: saúde, educação e assistência. Então, são 3 secretarias, inclusive mulheres que são secretárias, que precisam estar alinhadas na importância desse projeto. Então, eu chamei e falei, gente, para mim, esse projeto é importante, tem que dar certo. Tanto que elas fizeram reunião até com os secretários, fizeram uma manhã, né, de capacitação. Sim, isso foi bem importante também. Então, para que a cidade inteira ali, através dos seus gestores todos, seus secretários todos se engajassem nisso, foi uma proposta da própria Karime. Vamos fazer, então, uma capacitação para todos os secretários, né? Então, nós estivemos lá com todos os secretários, o atual prefeito, né, o Ailton Nodari também, que abraçou também. Abraçou totalmente a causa, e estávamos lá uma manhã inteira com todos os secretários. E a gente até promoveu no final um debate para que cada um pensasse o quanto aquele conteúdo poderia né, ser impactado ali na sua própria secretaria. E foi incrível, porque das secretarias menos óbvias, que não estão descritas na lei da parentalidade positiva, mas eles levantaram a mão e começaram. Secretaria do Abastecimento, Cultura, todo mundo ali falando sobre o quanto aquele tipo de conhecimento pode transformar o olhar que eles têm da cidade, né? Para que seja uma cidade do cuidado mesmo, para que seja uma cidade que pense na criança, e que pensar na criança significa espaços onde essas mães conseguem também circular com mais segurança. Pensar nessa diminuição da violência tem muito a ver com essa formação desse indivíduo que está crescendo nessa cidade, que a gente já sabe pelos estudos das experiências adversas na infância, que toda essa vivência dessa criança, né, até os 18 anos, ali desde o ventre da mãe, vai impactar a saúde física, emocional, social delas no futuro, né? A gente já sabe disso, né, Mari? A gente está prevenindo asma, a gente está prevenindo câncer, a gente está prevenindo uma série de doenças, a gente está prevenindo vícios, a gente está prevenindo violência, a gente está prevenindo suicídio, a gente está prevenindo morte prematura, a gente está prevenindo tudo de ordem mental, emocional, depressão. Então, isso tudo nos estudos adversos das experiências adversas na infância, a gente tem, né, os dados bem específicos, e imagina uma cidade inteira com esse conhecimento, né? Então, é isso que a gente está fazendo, assim. Hoje, as mães do projeto explicam sobre o cérebro, elas sabem sobre experiências adversas na infância, né? Elas, é muito bonito, até teve um episódio que foi bonito também, nós estivemos com os homens, né, os pais ou cuidadores dessas crianças num determinado momento, capacitando eles. E no meio da explicação sobre as experiências adversas na infância, eu fiz uma analogia, né, falando que esse corpinho da criança, desde pequenininha, quando entra nesse estado de alerta, né, quando ela se sente não segura num ambiente, isso promove uma chuvinha de cortisol, de adrenalina no corpo dela, e isso pode impactar
e impacta, né, o futuro dela em várias coisas, inclusive no trato aí da saúde física, né? E nós conversamos muito, de uma maneira muito simples sobre tudo isso, né, fazendo essas correlações. E eu falei que era como se fosse assim essa criança pequenininha ameaçada por um urso e esse urso, né, ela não sabe o que fazer porque ela é muito pequenininha e todo o efeito que acontece no corpinho dela e tudo que pode gerar. E a gente trouxe essa reflexão de que muitas vezes a gente pode estar sendo o urso dessa criança, né? Sem querer, repetindo, inclusive, né? As violências que a gente também já sofreu, as referências, o repertório que a gente tem. E aí foi muito bonito, alguns dias depois desse encontro com os homens, que tinha sido bem forte, assim, e que teve emoção com os homens também, tá? Eles se emocionaram, eles conversaram, eles tiveram a coragem até de perguntaram assim, tá, mas e quando é uma violência educativa? E aí a gente começou a falar o que que é uma violência educativa? Por que que a gente acha que a violência é para educar? E foi muito rico. E aí, numa semana seguinte, uma mãe escreveu pra gente no grupo e falou assim, gente, eu toda hora pego o meu marido com a minha bebê de 2 meses no colo, falando para ela: eu não vou ser o urso. Papai promete que não vai ser o urso. Gente, Ah, eu vou chorar. então, no que é isso? A gente ficou assim muito emocionado, porque é um encontro, Mari, de 2 horas que a gente teve. Foi o primeiro encontro, né? Tem outros encontros que vão acontecer com esses homens. Imagina todos os homens, pais de recém-nascido, assim, de verdade, terem esse conhecimento que é barato, Mari, é acessível, é uma prestação de serviço, sinceramente, assim. E aí, olha que disruptivo isso. A gente não está dizendo que ele mudou completamente, é difícil, a gente sabe, né, mudar padrões, mas existe uma intenção, existe uma consciência, e a partir de agora, outros encontros em que a gente vai trazer para eles, né, outros repertórios que eles possam lidar, mas isso é muito transformador e é muito possível, né? Então, até aproveitando para contar isso, porque foi muito bonito. Nossa, não, é emocionante escutar isso. E é isso que você falou, a gente que é educadora parental, a gente precisa também ser reconhecido nessa profissão, a gente está trabalhando para que isso seja reconhecido como uma profissão e a gente tem esse conhecimento e a gente tem como levar isso de uma maneira acessível. Então, isso é essencial, assim. Mas o que vocês me falam que mais me traz essa certeza, que mais faz essa conexão para mim, é o como isso está ligado à própria lei. Porque a lei aqui, para trazer de volta para vocês, né, que estão ouvindo a gente, ela fala sobre estratégias intersetoriais de prevenção à violência. E é isso que vocês fizeram, é intersetorial. Eu acho que os pontos que mais ficam claros para mim não dá para fazer isso numa pontinha. Não dá para você falar só com a família, não adianta. Você precisa falar como política, como esse olhar de comunidade, a gente precisa falar com todo mundo. Precisa falar com todos os setores, com quem toma a decisão, com quem executa. É essa interseção mesmo de todo mundo e é tempo. Eu acho que isso que você trouxe é essencial, que, 2 horas já mudou muito, já mudou. Claro, não vai mudar a pessoa, mas abre o olhar, amplia o olhar. O que a gente não vê, o que a gente não nomeia, a gente não consegue lidar. Ponto. Não tem. A gente precisa nomear isso, precisa levar essa informação para as pessoas, né? E seja 2 horas, ou seja o ano todo, já muda alguma coisa. Mas quando você tem esse espaço, esse projeto que ele foi um projeto longo, isso é muito lindo também. Porque dá espaço para escuta. Não adianta, a gente sabe que o nosso trabalho, não adianta a gente chegar lá e falar e virar as costas e ir embora. A gente precisa ouvir. E para ouvir é preciso tempo, é preciso espaço. E eu acho que isso foi muito legal de todos esses projetos de vocês. Que eles foram feitos com tempo. Eles foram feitos com constância, né? Eu acho que esses foram os 2 pontos que eu percebi assim mais críticos e que devem ser reproduzidos. Vocês concordam? O que vocês acham?
A gente costuma dizer, eu e a Alce, né? Tô aqui representando ela, porque ela está palestrando em Portugal nesse momento, né? Vou falar isso aqui. Eu não sabia. Ela tá palestrando lá nesse momento. Vai E falar de Rio Branco também? eu espero, né? Eu espero que nós estamos aqui, né? Então, o que a gente sempre comenta, eu e a Alce, é que é muito transformador quando a gente tem esse tempo que você está falando, né, Mari? Porque a gente pode trabalhar em 3 etapas, né? A sensibilização, a capacitação e a transformação. E ela tem essa sequência, né? Quando eu tenho uma única oportunidade de fala com alguém, eu posso sensibilizar essa pessoa ao tema. Eu não vou conseguir, com uma fala, de fato, gerar uma grande transformação. Agora, quando eu sensibilizo, depois eu volto e eu capacito, né? Depois eu volto e eu transformo, né? Então, todo o nosso programa tem essa sequência. Por isso que no início, nesse primeiro encontro com as gestantes, que a Karime percebeu essa afetividade, né? Isso faz parte do programa, inclusive, né? Isso está nomeado na nossa metodologia de trabalho, inclusive, porque para que a gente consiga sensibilizar alguém a algum tema, não adianta eu sair tacando conteúdo, né, gente? Então, senta aqui, eu vou falar aqui para vocês como é que é, e não é assim que o nosso cérebro, inclusive, funciona. Enquanto essas mães não estiverem seguras, assim como todos os outros profissionais das outras áreas, né? Não estiverem seguros com a gente, não estiverem conectados, enquanto esses propósitos não estiverem minimamente alinhados, a gente não vai conseguir transformar nada. Então, esses primeiros encontros de sensibilização ao tema, eles sempre exigem muita escuta. Né? Não é sobre só me ouvir, é sobre a gente se conhecer, sobre a gente entender qual que é meu papel aqui, qual que é o teu, como é que a gente pode trabalhar junto, como é que a gente se apoia, né? E a partir disso a gente vai levando conteúdos de capacitação periodicamente, né? E aí, de fato, ampliando repertório, ferramentas e tudo mais, para que a gente daí, de fato, hoje no programa, por exemplo, da assistência social, já veja a transformação acontecendo, né? Então, quando a gente chega quando a gente tem, né, uma política pública ali, um espaço de um programa com um tempo, a gente consegue fazer todo esse processo acontecer e a gente vai enxergando a transformação e é muito bonito. É isso, é uma transformação que ela leva tempo e que ela pode ser incentivada fortemente por quem está na frente desse caminho, né, Karime? Eu acho que isso que você trouxe também é muito importante, de como quando você está nessa posição de poder, ela pode ir para os 2 lados. Você pode usar isso de uma maneira que vai realmente gerar uma transformação, uma mudança significativa, ou não. E é muito. Eu acho que. Não sei se a palavra que eu vou usar é a mais coerente, mas eu acho que é muito assustador estar nesse lugar, né? E o poder que você pode fazer para falar assim, gente, a gente vai olhar para isso. A gente vai olhar como comunidade, como cidade. E eu queria saber para você como que é para você também ouvir isso. Ouvir dessa mudança que você também conseguiu fazer com essa tomada de decisão. Ah, é realizador, né? Não existe propósito que não seja fazer o bem para as pessoas, assim. Mas para mim, entrar na política nunca foi projeto individual de poder ou familiar, né? Tanto que na minha família não tenho nenhum político, meu pai e minha mãe, meu pai é médico, minha mãe é dona de casa. E eu tive um lar muito amoroso, né? Muito afetuoso, tive todas as oportunidades. E para mim sempre o que me ronda assim é por que os outros não têm essas mesmas possibilidades que eu tive, né? Grande parte das pessoas não tem, a maioria não tem. Então sempre foi querer levar isso para as pessoas, né? E quando a Carol conta aqui do pai, né, que falou que não vai ser o urso, eu sinto assim, olha, eu fiz o que eu deveria ter feito, sabe? Mas a minha preocupação, e aí é uma reflexão política que eu faço, quando você traz as palavras política pública, né? Uma política pública, ela carece de várias coisas para ser iniciada e para permanecer, né? Primeiro, você tem que ter o projeto dela, né? Você tem que ter a viabilidade orçamentária dela. Se necessário for, tem que ter autorização legislativa para que ela exista. E você tem que colocar ela no orçamento público, né? Então, uma política como essa, a gente vai colocar, já envia para a Câmara agora, para que conste no orçamento do ano 2027, para que ela seja
que ela continue, né? Então, assim, ela é a formação de qualquer que seja política pública, ela é muito complexa, né? E uma das coisas desse programa que eu quero muito, e depois vou aproveitar para conversar um pouco com a Carol, é entender a gente mensurar isso com indicadores. Porque se a gente quer, e o nosso objetivo principal com tudo isso, e aí eu tô te falando de uma cidade que era violenta, né? Que ainda tem suas violências, mas uma cidade que, veja, para mim, como difícil foi. 3 ex-prefeitos assassinados ao longo da história da cidade. Muita corrupção, muita cassação de prefeito, então tudo era muito conturbado. Aí a gente vem numa cidade também que tem ainda índices altos de violência contra a mulher, é o único índice que não abaixa em Rio Branco do Sul, os outros a gente conseguiu baixar. Esse eu espero que a gente diminua por conta das ações que a gente tem feito. E essa é uma delas, querendo ou não, né? Quando você traz um homem para uma capacitação dessa e fala só de falar em sentimentos, né? Eu tenho certeza que esse homem sai melhor de uma conversa como essa. Então, isso acaba influenciando indiretamente nesses índices que nos preocupam. Mas eu acho que é importante, independente de tudo, de quem vai ouvir esse podcast, as pessoas entenderem que o Brasil também não ajuda com as suas leis que as políticas permaneçam. Porque, por exemplo, quando você fala de um prefeito que fica 4 anos, é pouco tempo, né? Até você fortificar, estabelecer políticas como essa, o tempo passou. E aí se muda o prefeito, por exemplo. No nosso caso lá, a gente tem a sorte que o vice-prefeito, que hoje é o prefeito, e eu somos a mesma pessoa, a mesma mente, o mesmo propósito, a mesma gestão, o mesmo plano de governo, e ele vai continuar. Mas e depois, né? O medo que fica é esse. A gente avança agora, faz todos esses avanços, vê histórias maravilhosas, vamos mensurar esses avanços todos em números para entender o que melhorou, se a gente conseguiu transformar a Santaria no bairro do cuidado, se depois da Santaria a ideia é levar para a cidade inteira, então não vai acabar esse programa, enquanto a gente estiver lá, esse programa não acaba, mas aí, ser candidata hoje, por exemplo, uma esfera superior, né, que é para o estado inteiro e para o Brasil, porque acaba que, por exemplo, ser eleita deputada federal, você leva essa bandeira para Brasília. A ideia é levar o estudo de casos de Rio Branco, não só na parentalidade positiva, a educação positiva, mas outras bandeiras que deram certo. Então, é um processo que é um processo de resiliência também na política, né? Para pessoas como eu, e tem outras pessoas boas também. E só para contar, assim, fechando a minha fala, eu ia falar antes e acabei esquecendo. A Santaria, na unidade de saúde, quando eu fui fazer a campanha de reeleição, andei no bairro todo, né? Aí as pessoas falam assim, prefeito, tá tudo maravilhoso aqui, mas tem que melhorar uma coisa aqui no bairro. Eu falei, o quê? A unidade de saúde. Eu falei, mas o que na unidade de saúde? Tá faltando médico? Não. A moça da recepção é muito grossa, é uma cavalo. As pessoas falam assim. Assim, eu acho que eu escutei isso em umas 7 casas. Que as pessoas iam na unidade de saúde, chegavam lá e eram mal recebidas. E aí, quando a gente traz esse programa para esse bairro, e óbvio, a gente tirou, a primeira ordem minha foi, tira essa moça. E aí a secretária já naquele momento, secretária de saúde, além de movimentar a moça, conversar com ela e tal, mas veja, é uma pessoa que talvez se tivesse me veio na cabeça nessa capacitação, talvez sairia melhor, porque eu conheço a moça, é uma moça depressiva, é uma moça que talvez já carregue seus traumas, né? Participar de uma capacitação dessa, talvez ela se enxergue, né? Façam uma autorreflexão, uma autocrítica, mas enfim, mas naquele momento a secretária trouxe toda a equipe da unidade de saúde e falou do acolhimento, né? A linha principal da nossa Secretaria de Saúde com as unidades de saúde é acolhimento, é como você acolhe essa pessoa que está chegando. Então, óbvio que um programa desse, por exemplo, vai totalmente de encontro com uma política que é da saúde e que é do acolhimento. E talvez, não sei nem se a secretária abordou esse tema do acolhimento. Abordou, e foi incrível você falar desse gancho, porque no início, inclusive, não é segredo, a secretária falou, mas o que isso tem a ver comigo, né? E a gente, na primeira reunião, falou, mas o que isso tem a ver comigo? Tá bom, educação, assistência, mas e daí? Aí, na primeira reunião, foi bem incrível, assim, porque ela manifestou isso logo de início, assim, que ela já não estava entendendo o que tinha a ver com ela, e muito objetiva, ótima. Mas o que eu falei? Quando eu conversei
com as meninas, eu falei, olha, eu sei quem são as secretárias. Essa vai ser difícil, mas vai dar certo. Não foi assim? E A foi, Alice era uma delas. e foi assim mesmo, assim, a gente tinha 40 minutos e a gente falou, escuta a gente aqui um pouquinho. E quando a gente trouxe, inclusive, dados médicos, né, das experiências adversas na infância, então tem tudo a ver com saúde, né? E a gente foi mostrando o quanto esse acolhimento, né, ele causa justamente o que? Essa sensação de segurança nessa pessoa, e ela acessar esse estado de segurança e sair do estado de alerta, isso ajuda, acelera, inclusive, a promoção da saúde dela, né? E aí a gente começou a falar disso e de vários outros assuntos, enfim. E ela ficou encantada. E quando acabaram esses 40 minutos, ela falou: Mas por que só colocaram esse tanto de capacitação para minha área? E aí a gente falou assim: escuta, mas meia hora, né, de reunião. E foi incrível, porque a gente terminou essa reunião com ela falando assim: vocês têm agenda para dia 28? Eu nunca vou esquecer. A gente pegou a agenda e falou: deixa eu ver 28. Não, 28 e 29. Tem. Não, o maior evento que acontece de capacitação em Rio Branco do Sul é a Semana da Enfermagem. E eu quero vocês palestrando para toda a nossa equipe médica nos 2 dias de evento. Vocês anotam aí? Anotamos e tal. Então, veja como o quanto esse conhecimento, né, esses dados precisam chegar e o quanto isso promove acolhimento e o quanto isso promove uma população inteira daquele bairro, por exemplo, que se sente mais pertencente, visto, respeitado, né? Imagina, essas pessoas, certo, nem queriam ir na unidade de saúde, que era para não ser maltratado, né? Eu não quero nem ir ver, prefiro ficar mal, porque eu vou lá, vou ser maltratado. E agora, imagina, não é só a secretária de saúde, né? Imagina toda aquela equipe da UBS recebendo esse tipo de conhecimento e entendendo que isso que elas fazem, né, com esse nome de acolhimento, promove saúde. Isso promove estado de segurança, isso amortece experiências adversas na infância, isso deixa pais mais tranquilos para que voltem para suas casas também, né? Com melhores relações com seus filhos, com as suas mulheres, né? Você também trouxe a questão da prevenção da violência contra a mulher, né? Uma das experiências adversas na infância de uma criança é eu ver os meus pais, os meus cuidadores, né? Eu presenciar situações de violência doméstica. E isso, quando a gente tem a oportunidade de falar para esses homens, né, desse município que tem altos índices de violência doméstica, isso é muito importante, porque nenhum deles imagina que aquilo não está impactando só a relação, já era bastante, né? Mas só a relação dele com a sua mulher, os seus filhos, as suas crianças, seus adolescentes que vivem com eles estão sendo fortemente impactados, inclusive nas suas saúdes físicas. E quando a gente passa uma informação dessa para esse homem, eles ficam, não sabia, né? E na sequência desse não sabia, o que eu faço agora com o que eu sinto? Né? E é sobre sentir, é sobre a gente aprender a lidar com o que a gente está sentindo. O que eu faço com a minha raiva, o que eu faço com a minha tristeza, o que eu faço. Então, o próximo encontro com os homens está programado justamente para que a gente faça essa ampliação de repertório que a gente chama, né? Onde eles vão trazer questões práticas que eles têm na relação deles com as suas crianças e seus adolescentes, e a gente vai tentar fazer um debate de outras alternativas, né? Para além da violência. Isso é muito disruptivo e é transformador. É conscientização, né? É o olhar para aquilo e tornar aquilo real o suficiente para que a gente possa ter poder para mudar. Não dá pra gente mudar se a gente nem percebe o problema, né? E eu acho, Karime, que você trouxe um ponto muito importante, que é a dificuldade que o próprio sistema político faz de manter isso. E eu queria saber a sua opinião. Sua opinião de duas coisas. A primeira, o que você acha que a gente poderia... Você acha que teria que se mudar uma questão mais estrutural dessa política como um todo, dessas políticas públicas? O que você acha que poderia acontecer para isso? E como que a gente pode, independente dessas mudanças, tentar multiplicar isso que já foi feito aí em Rio Branco do Sul? Primeiro que eu acho que o lado positivo de todo, além de várias coisas que a Carol traz, assim, por mais que eu tenha trazido temor dessa política acabar no futuro, mas o lado positivo é que a gente capacitou servidor concursado de carreira, né? Então essas pessoas ficam na gestão, independente de Karime, de Ayrton, de quem vier, essas pessoas estão lá.
Então, elas já estão capacitadas, elas já passaram por essa pequena transformação, que é o que a gente quer, né? Então, o lado positivo dessa política é isso, que a gente vai deixar pessoas para o futuro que vão acolher, que vão tratar tudo com mais afeto. Agora, com relação à tua pergunta, Brasil, né? É difícil dizer qual é a solução, mas eu tenho defendido, aonde eu vou, que o grande problema do Brasil é a carência em instrumentos de gestão, a carência em governança, e isso envolve a capacidade do gestor. Não é uma brincadeira ser prefeito. Quando eu quis, com os meus 16 anos, ser prefeita, tá? Eu voltei todo o meu olhar, toda a minha vida para isso. Desde a minha capacitação, então eu fui fazer arquitetura e urbanismo, porque é tratar de cidades, né? O olhar para a cidade como um todo. Eu fiz pós-graduação, mestrado em planejamento urbano, eu estudei moradia na França, quando eu tive a oportunidade de ir. Então, são coisas que, assim, sempre eu estava pensando, mas quando eu for prefeita, veja só que loucura, né? Não me pergunte por quê. Quando eu for prefeita, eu vou fazer isso. Não duvide dos adolescentes. Não duvide. Olha aí, ó. Isso. A gente escuta os adolescentes. Então, mas ninguém me escutava na época. Todo mundo, deixa eu desabafar aqui, meu trauma. Todo mundo dizia, essa menina é louca. Mas vamos lá, deu certo. E aí, eu trabalhei numa gestão de excelência, que é Pinhais, gestão pública de excelência, a melhor do Paraná hoje, de acordo com o Tribunal de Contas, pelo Progov, né, que é um índice que mensura as políticas públicas. Segundo lugar é Curitiba e terceiro Rio Branco do Sul. A gente tinha que estar no pódio. Não dá para não estar. Mas isso tudo foi, em poucos anos, a gente alavancou uma qualidade de gestão pública. Só que isso foi o olhar da gestora, né? O olhar da gestora, a mão firme, colocamos instrumentos de governança, um plano de governo forte. Hoje existe uma assessoria interna na prefeitura, que também é terceirizada, tem que ser de fora, não pode ser alguém de dentro da gestão, tem que vir alguém de fora para mensurar todos os indicadores, para mensurar aquilo que a gente promete em campanha, se está sendo executado. A gente fala isso com a população, a gente presta contas, né? Tanto que eu digo, meu primeiro mandato a gente concluiu, eu e o vice-prefeito, 87% das promessas de campanha. No segundo, no dia da minha renúncia, a gente já tinha concluído 56%, sem chegar na metade do mandato. Mas essa sou eu, é o meu olhar, é a minha capacidade de ver. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa melhorar, e isso via legislação, é criar critérios para quem quer se candidatar. Ao executivo, principalmente. Né? O executivo é uma coisa muito séria, assim, é muito séria. Isso que a gente já abordou aqui, o poder que tem um prefeito, uma prefeita, um governador, um presidente, se bem que o presidente, eu digo para vocês que não tem mais poder. No Brasil, o presidencialismo está falido. Mas um governador e um prefeito tem muito poder, né? Orçamentário, de dizer para onde vai o dinheiro, que política pública ele quer criar, onde que ele quer transformar, né, vidas, enfim. Então, eu acho que isso precisa ser discutido no Congresso Nacional, colocar regramento nas candidaturas. Então, e eu acho, por exemplo, primeiro, assim, critérios de poder se candidatar. Hoje não existe mais critério. Não existe critério. O critério básico é ficha limpa, que hoje já se o cara entrar com mandado de segurança, é capaz de ele conseguir se candidatar. Depois de ter sido preso, de assassinar alguém, roubar, tem gente aí que a gente já sabe até bem na cabeça, que já fez coisas terríveis e tá lá. Então, precisa melhorar esse critério. Você veja, para fazer eleição de diretor escolar em Rio Branco do Sul, a gente exigiu que a diretora fizesse um curso de gestão escolar. Por que a gente não exige isso pros candidatos ao executivo? E aí a outra coisa, ok, você se elegeu, para ir para a reeleição tem que ter no mínimo 70% de cumprimento das suas promessas. Eu vi uma matéria do G1 esses dias sobre alguns governadores do Brasil que estão indo para a reeleição. Nenhum, pasmem vocês, cumpriu mais de 50% do que prometeu em campanha. É assustador, então não pode nem ir para a reeleição. E aí, isso é uma questão. E aí, a outra questão é a gente puxar no Congresso, e também, daí, via lei, infelizmente, no Brasil, o político tem que fazer quando é obrigado, faz quando é obrigado, né? Quando a lei determina, a gente capacitar o eleitor a votar. Também não adianta só criar um monte de lei, norma, mas o eleitor precisa aprender a votar, né? Não dá para votar no tiririca, né? O cara foi em 2025 em 20 sessões e faltou 22. Não tem um projeto de lei aprovado. E ele custa para nós 14 milhões ano. É muita coisa, você tá entendendo? Então, tem que levar a gente, voltando à infância,
a gente também tem, via assistência social, um projeto que é o Cidadão Mirim. A gente leva cidadania para as escolas, como nossos pais, avós tiveram, né, essa matéria. Precisa retomar isso. Então, acho que são essas duas coisas que eu pretendo trabalhar, se eleita for. E a outra questão, com relação a esse projeto Parentalidade Positiva, a lei de 2024, ela é um avanço gigante. Os educadores me trazem isso, né? A gente conversou bastante. A oportunidade que eu tive de ir para São Paulo com as meninas, elas apresentaram nosso estudo de caso no Rio Branco do Sul, no Congresso Internacional de Educação Positiva, né? A gente conversou com a Maia bastante sobre esse tema, que a lei já é um grande avanço, mas ela precisa continuar se aprimorando e ela talvez não, ela deve ser abraçada dentro da política nacional do cuidado. A gente tem que ter uma política nacional de cuidado da primeira infância e da adolescência, né? Isso precisa ser criado e colocar recurso, né? Então, por que o SUS dá certo no Brasil? Porque o SUS é uma política nacional, com uma legislação da década de 90 muito forte, é um sistema forte que nos deve dar orgulho, sim, porque nenhum país no mundo tem um sistema de saúde pública forte como nós temos, né? Para mais de 200 milhões de brasileiros. Por que ele dá certo? Porque existe uma legislação, existe uma previsão orçamentária, existe uma obrigatoriedade, então todo prefeito tem que gastar no mínimo 15% de todo o recurso na saúde. Educação é a mesma coisa, 25%. Mas não tem nada disso com relação à própria assistência social, não tem nada disso com relação à infância. Então, a gente vai ter que obrigar. É essa a bandeira que eu vou levar, e óbvio que quando eu tiver a oportunidade de fala, e eu, modéstia à parte, eu gosto de discursar, eu gosto de falar, eu me considero uma pessoa articulada, eu vou articular isso dentro do Congresso, que as pessoas escutem o que a gente vivenciou em Rio Branco, e eu espero que as meninas avancem e ganhem prêmios, Rio Branco do Sul ganhe prêmios por isso, pra gente mostrar que deu certo. Sim, e esse olhar que você traz, eu acho que ele é essencial, que, primeiro, ser líder, independente se é de uma liderança política ou se é de uma liderança empresarial, não é para qualquer um. Você precisa ter perfil, você precisa ter embasamento no que você está fazendo, você precisa estudar para estar na liderança, estar no papel de liderança. Não é um papel que chega milagrosamente assim para você. E muitas vezes ele acaba chegando para muitas pessoas que não levam isso pela responsabilidade que é, né? Eu sinto que a gente acaba deixando o papel para a liderança como aquela coisa de, um dia você chega lá, sabe, processo de carreira. E não é isso. É uma coisa muito mais de personalidade e do quanto você está disposto a carregar o peso dessa responsabilidade. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre o peso da responsabilidade da liderança. E não é um peso fácil de se carregar, e é um peso que você precisa, sim, doar parte da sua vida para. Grande parte. Acho que você está aqui. Oi? Até o gato dá pra doar. Até o gato, coitado do gato. Mas é isso, é uma responsabilidade, é um peso que a gente precisa falar sobre, para que as pessoas que se coloquem nesse papel, para que as pessoas que queiram estar nesse papel, e a gente espera que muitas pessoas queiram, mas que elas entrem com essa consciência de que você precisa estar lá, igual isso que você falou, eu amei a sua história, de que vem dentro de você há muito tempo. E os passos que você tomou foi para que, quando isso acontecesse, você chegasse com essa educação, com essa carga do que você precisaria, com esse olhar já amplificado, né? E a gente pode sim, eu acho que a educação, ela é a base de tudo. E a educação, tanto da população, quanto a educação dessas pessoas que querem, eu acho que a gente não é excluir quem pode estar lá em cima, mas você quer, então vem cá. Então vamos te preparar para isso. Eu adorei tudo que você trouxe, Karime, muito, muito obrigada pela sua visão. E é a parte que você falou também, que eu acho que é muito importante para quem está ouvindo a gente, sobre esses projetos, que foi uma parte que aqueceu meu coração, foi essa parte de que, assim, tá bom, eu não vou estar lá, mas as pessoas que eu estou ensinando são concursadas. As pessoas que eu estou ensinando vão estar lá.
Então, eu acho que isso traz ainda mais essa responsabilidade das lideranças de olhar para o que elas estão fazendo, para uma capacitação mesmo, que é esse soltar. Eu acho que, para mim, uma das coisas que eu mais vejo que é mais complexo e bonito de um papel de liderança é que você é líder para não ser necessário. Você tem que ajustar as coisas, você tem que capacitar as pessoas para que um dia você não faça mais diferença, né? O que você acha sobre isso? Concordo. Nunca tinha ouvido essa, essa colocação, mas até tô pensando. tô refletindo se eu fiz direito. Vale até para nossa liderança, assim, na É. questão da nossa família, né? A gente cria para que eles possam, com aqueles valores que foram Os promovidos filhos, né? naquele momento, para que eu tenho meus filhos aí adolescentes, que eles consigam voar com tudo isso que foi proporcionado durante esse tempo que eu tive o privilégio de estar guiando eles. Eu acho que é muito parecido, né? Esse tempo que esse gestor público está ali, ele planta sementes, programas e ideias, conceitos que podem reverberar por uma vida inteira, né? Você sabe que quando eu me formei em arquitetura, eu tinha que discursar sobre os pais, né? Que eu sou muito grudada com os meus pais, assim. Agora não tanto por conta da campanha, mas a gente é muito amigo, assim. Eu acho que isso faz a diferença na vida de uma pessoa, né? Mas eu falei sobre os pais, eu usei um trecho do livro O Profeta de Gibran Khalil Gibran, que o profeta é aquele, ele pergunta para o oráculo, né? O oráculo pergunta pro profeta, olha, é sobre o amor, daí vai lá o profeta e fala sobre o amor. Aí pergunta sobre os pais. Aí quando fala sobre os pais e os filhos, ele justamente fala isso, que os filhos são como aquela flecha do arqueiro. Você é o arqueiro como pai, você puxa e solta a flecha, e o filho vai. Então é sobre isso, né? É a mesma, é uma analogia com relação à criação dos filhos e quem é pai e mãe, é a mesma coisa um prefeito, uma prefeita. Uma coisa que me vem à cabeça quando eu falo sobre isso, sobre concursado, né? Quando eu assumi a prefeitura em 2021, o RH da prefeitura, o RH é um cérebro da prefeitura de dados. Ele sabe quem é servidor, quem é assíduo, ele sabe quando que o servidor entrou, ele tem que fazer folha de pagamento, tem que pagar o servidor. Então, é um órgão complexo dentro da gestão. Não tinha um servidor de carreira. Eram todos comissionados na gestão anterior e, como o prefeito saiu, todos foram embora. Eu não tinha um servidor de carreira concursado para fazer uma folha de pagamento. Nós não sabíamos fazer a folha de pagamento. Tivemos que chamar a moça que estava grávida, que era comissionada, para nos ajudar. E aí daí eu falei, gente, contabilidade, financeiro, RH e todos os demais setores, mas esses em específico, concursar. Eu só quero concursar. E hoje a gente tem um RH forte, com pessoas concursadas, que sempre, quando vinha o pedido do prefeito, dá para capacitar? Vai capacitar. Financeiro, a mesma coisa. A gente tinha um contador só de carreira, que ele não prestava conta no CAM, que é o Sistema Tribunal de Contas, por isso a gente não tinha certidão, e ele terceirizava ainda, que a gente até hoje não sabe como que pagava, numa terceirização para um contador de fora. Então, hoje é outra Secretaria de Finanças, todo mundo concursado. E a gente fez concurso público esse ano, acho que com relação à minha maior realização de deixar a casa andando, eu acho que a gente deixou muito ensinamento, os servidores que já foram capacitados em todas as áreas, seja de parentalidade, seja na educação, enfim, como um todo, já é um corpo técnico diferenciado. Por isso a importância de servidor público no Brasil. Muita gente fala mal e tem servidor que não merece o salário que ganha, né? Por isso que existe PAD, né? Processo administrativo para exonerar, para notificar, então tem que fazer valer também, não só a gente reclamar, mas majoritariamente o servidor público é muito importante no Brasil. Muito, porque entra prefeito, entra governador, sai governador e as pessoas estão ali zelando pelo que é o bem público. Né? E esse projeto eu tenho certeza que com essas capacitações todas ele tende sim a continuar. Ô Mari, e você falou sobre esse legado, né, que alguém, gestor público, deixa para a cidade. A Karime já não é prefeita de Rio Branco do Sul há alguns meses, e na semana passada nós recebemos um convite que deixou a gente muito emocionado,
porque uma festa muito importante lá na cidade é o desfile cívico, né, do 7 de setembro, e a diretora do CEMEI veio conversar com a gente, até meio receosa, assim, ai, meninas, a gente tem um convite para fazer, eu não sei, vocês precisam aceitar, tomara que vocês aceitem, né? E a gente, nossa, o que será, né? E aí ela contou que no desfile cívico eles vão separar, né, os blocos ali de atuação das crianças, do desfile, enfim, estão organizando já com bastante antecedência, passado, presente e futuro. E aí vão contar o passado, a história da cidade, o presente, algumas coisas que estão acontecendo agora. E daí ela falou assim, essa frase mexeu muito com a gente. Ela falou assim, e aí quando falaram de futuro de Rio Branco do Sul, a gente não poderia deixar de falar da parentalidade positiva. Então a gente quer convidar vocês para vocês andarem junto com a gente no bloco. Eu não sabia. Não sabia. Olha aí, ó. Que legal. Isso é legado, né? A gente, quando pensou em futuro, vai ter esse bloco da parentalidade positiva e elas querem, né, que a gente esteja lá junto e a gente, daí ela teve até a ideia de falar, olha, a gente pode colocar camisetas com as frases de tudo que a gente tem aprendido. Então, ela falou daquele dia específico que a gente estava trabalhando matemática, ela falou, por exemplo, esse que a gente aprendeu hoje, o colo cura. Então, é tão bonito isso, né, Mari? A gente ir percebendo esses efeitos assim colaterais do programa. Isso mostra pra gente, tangibiliza de um jeito muito bonito, assim, como as pessoas entenderam que isso os apoia, entenderam que isso é o futuro, porque entenderam que isso impacta o futuro, né? Não é o futuro porque a gente está fazendo agora e só vai impactar lá no futuro. Já está impactando agora, mas também eles já têm essa consciência de que vai impactar o futuro, né? Então a gente, obviamente, que vai com a maior honra do mundo participar desse desfile cívico, com esse caminho da parentalidade positiva. E olha que bonito, né? Ali numa integração, assistência social, educação, saúde, né? Todas elas simbolizadas ali, e uma população inteira ali que vai estar sendo simbolizada nesse cuidado de quem cuida. Sim, nossa, muito lindo isso. E eu acho que é esse olhar de que a prevenção, ela é uma prevenção tanto para a gente evitar gastos no futuro, como para a gente ter esse desenvolvimento, sabe? É esse olhar de futuro que começa agora. Muito lindo, parabéns, gente. Nossa, muito lindo. Eu vou fazer mais uma pergunta que eu quero saber de vocês. Como é que foi e quando foi que vocês perceberam que vocês não estavam só executando um projeto, que vocês estavam realmente construindo essa comunidade? Queria uma história de vocês, assim, para a gente começar a encerrar aqui o nosso papo. Eu queria uma história. Quando que vocês sentiram, olharam para aquilo, seja em relação ao bairro, que não é bairro piloto, né? Eu chamo de bairro piloto, mas é bairro... Um bairro piloto, Santaria. É que a gente tá chamando de bairro do cuidado, né? Bairro do Cuidado. Muito lindo esse nome. Tanto em relação ao bairro do cuidado ou ao programa... quando que vocês perceberam isso? Quando que vocês olharam, viveram algo e falaram assim, cara, é isso, é essa construção de comunidade, é aqui que vai começar esse futuro. Eu tenho uma história que eu achei que a gente se deu conta esses dias, a gente estava fazendo uma das capacitações para gestantes e a gente às vezes vem um filminho na cabeça da gente, né? E a gente lembrou delas gestantes, elas já não estão gestantes, estão com os bebezinhos. E aí tinha uma das mães que tem uma filha mais velha, de 1 ano e pouquinho, e essa menina tá ali desde que a mamãe estava gestante, agora com a irmã bebezinha, e a gente vai acompanhando o crescimento dela nesse 1 ano, né? E como qualquer criança de 1 ano, no começo ela chegava e ela fazia bagunça, né? E ela não tinha, ela queria brincar com tudo e ela fazia barulho e tudo mais. E ela foi virando um exemplo pra gente até de como que a criança se desenvolve. Aí vira e mexe a gente apontava para ela e falava, olha, o que ela tá fazendo, é isso que a gente tá explicando, é assim que funciona, etc e tal, e foi conduzindo. E agora, alguns meses depois, eu virei pra Alce um dia e falei, amiga, você já se deu conta do mundo que a gente está construindo melhor daquela criança, né? Essa criança, ela já nem era o foco do trabalho das gestantes, ela era a irmã mais velha daquela bebezinha que estava na barriga da mãe. Hoje, essa criança teve o pai no encontro conosco, tem a mãe que não falta a um encontro quinzenal conosco, a tia, a avó já foram nos encontros lá também. Ela é cuidada por aquele grupo inteiro, porque elas formaram uma rede de apoio, né? Vira e mexe, as outras mães apoiam essa mãe no cuidado com essa menininha.
O CMEI que essa menina estuda está sendo todo capacitado. Então, imagina, ela sai da casa dela. Imagina. E aí eu fico pensando, eu não sei se ela já foi na UBS, mas eu fico imaginando ou ela ou a família dela vão em qual UBS? Na UBS, de repente, que a gente também está capacitando. E essa família é atendida na assistência social, que está toda capacitada. Então, eu fico imaginando ela como um símbolo, né? Daquilo que a gente defende tanto, né, Mari? Que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Esse provérbio africano é tão importante, assim. E eu olhei para ela aquele dia e falei, meu Deus, a gente tá, né, conscientizando e transformando essa aldeia inteira. E é imensurável, né, o tamanho do impacto que isso vai ter no desenvolvimento dessa criança tão pequenininha aqui. Então, foi algo que a gente se deu conta, né, com a história dela, e tem muitas outras com certeza, mas é muito bonito e muito importante, né? Eu, por ventura, eu não tive essa oportunidade que a Alce e a Carol tiveram, né, de estar no dia a dia, de vivenciar essas experiências, de acompanhar essa evolução na prática, né? Eu acompanho pelos relatos. Então, primeiro, óbvio, o relato das meninas, porque eu sempre, às vezes que eu tive com elas, eu sempre pergunto, né? E mais do que o que eu acompanho, não sei se elas sabem, mas elas postam muito nas redes sociais os vídeos. A própria prefeitura já fez documentário entrevistando as mães que fazem parte do programa, né? E isso sempre me toca muito, mas uma das histórias que as meninas me contaram, que eu falei, olha, é por aí, vai dar certo, é daquela mãe que voltou a falar com a filha, né? Sim. Depois de 2 anos que vocês contaram, né? Essa mãe também estava ali por causa do seu bebezinho, né? Tava gestante, e aí lá pelas tantas ela relatou pra gente que não falava com a filha adolescente já há um tempo. E à medida que ela foi fazendo os encontros conosco, ela percebeu a responsabilidade que ela tinha por aquele conflito naquela relação com aquela filha, ela, né, entendeu a perspectiva da filha, entendeu tudo que aquela filha também já tinha vivenciado, né? E aí, desse lugar, um dia ela resolveu contar pra gente que ela tinha procurado a filha e que elas tinham, né, retomado essa relação. Essa filha tem acompanhado ela, inclusive, nos Viu? encontros, né? Então, é muito bonito mesmo, né? Então, esses são, eu chamo de efeitos colaterais, né? Porque não é o foco principal, mas quando a gente vai transformando aquela pessoa, aquilo Mas só que assim, a gente transformou essa mãe e a gente transformou a filha, né? Sim. Porque é óbvio que uma filha na adolescência, nessa fase que é tão difícil, em especial para as meninas, estar perto da mãe, a importância que é, né? Com certeza ela não vai esquecer disso na vida adulta. Então, são vidas que são transformadas. Eu acho que esses relatos todos, e agora, óbvio, eu estou passando por um período muito conturbado de campanha, eu não tenho tempo, mas depois que isso tudo passar, eu quero e eu vou poder, porque o período eleitoral veda, né, a minha entrada nos equipamentos públicos e tudo, então eu tenho respeitado isso e estou afastada. Mas depois que passar, eu vou estar lá, entendeu? Eu vou poder conversar, eu quero acompanhar melhor, eu quero ver como é que está esse projeto no bairro como um todo, porque ele tem que ser mensurado, né? A gente precisa. E vocês já imaginaram se der certo isso e a gente virar referência nacional? Países de primeiro mundo, por exemplo, você pega esses países nórdicos, você pega a Suíça, eles têm programas dessa envergadura o tempo todo. Por isso que os melhores IDHs do mundo estão nesses países. Porque eles investem nesse tipo de projeto. Tem projeto acontecendo que eles estão falando de gênero, né? De colocar meninos e meninas desde criança usando os mesmos brinquedos, as mesmas as cores que quiserem. Então, assim, não diferenciar a cor, por exemplo, o azul para o menino, o rosa para o menino, deixar livre. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito, e claro que muita gente discorda, mas isso me marcou, a gente, final do ano, a gente sempre dá presente lá em Rio Branco do Sul para as crianças, vai Papai Noel nas escolas, nas comunidades mais carentes. E aí teve uma vez e eu fiquei muito braba com a equipe, porque só tinha 2 brinquedos, carrinho e boneca. E aí, cheguei numa escola e a professora falou assim, no CMEI, meninos aqui, meninas aqui. E aí separou o carrinho e separou a boneca. Aí eu fiquei tão brava, porque eu fui criada assim. E eu brincava muito de boneca e gostava, assim, nunca, não tô reclamando aqui, nunca quis brincar de carrinho também, assim, não me veio essa vontade, mas se eu quisesse, por exemplo, qual que seria o problema, né? Nenhum, entendeu? Nenhum. Aí eu peguei e fiz o contrário, eu falei, quem quer carrinho? E quem quer boneca?
Sério, eu vou contar pra vocês que tinha uns 3 meninos que queriam ir na fila da boneca e não tiveram coragem. Cara, aquilo me doeu o coração. Eles olhando assim com vontade de ir, olhavam pra professora e a professora olhando com olhar de reprovação. Porque ela também já foi criada nesse papel, nesse sistema cultural. E aí não é sobre orientação sexual, né? A gente não tá falando disso, gente. Não tem nada a ver. Isso é sobre desmistificar algumas coisas. E veja, nós mulheres, a gente é criada nesse mundo desde criança da boneca, da cozinha, da xicrinha, da caminha. Eu lembro, eu adorava ganhar esses kits todos, né? Desde até ferro de passar roupa, mas é incumbido a nós essa posição e tudo isso envolve o quê? O cuidado, que os homens não são ensinados. É essa a chave da questão, né? O que eu trago aqui nessa minha fala é a gente criar esse sentimento de cuidado em homens também. Que cuidem dos seus filhos, que cuidem das suas companheiras, que cuidem do seu lar, que cuidem da sociedade, a responsabilidade que eles têm. Não é só prover o lar, entendeu? Não é só colocar o dinheiro dentro de casa, o alimento, muitas vezes, que ainda sobra para os homens, apesar que as mulheres já são maioria no provimento do lar. Mas então, essa discussão ela é muito maior e a gente, como sociedade, acho que a gente não está preparada ainda. Então, aos poucos, eu espero que Rio Branco se torne referência nisso tudo. E já tem sido, né? Porque a gente já tem trabalhado isso no CEMEI, né? Tanto com as famílias quanto com os educadores, né? Desde o sentir dos meninos, né? Os meninos já são desincentivados a sentir. Pois é. Com 2 aninhos, você é menino, hein? Né? Tipo assim, menino não chora, né? Você tem que ser fortão, você tem que ser corajoso, como se isso tivesse a ver com ele expressar o que ele tá sentindo, ainda mais com 2 aninhos, né? Então, veja, isso tem a ver com o quê? Tem muito a ver, gente. Quando eu tô Total. trabalhando com aqueles homens ali que não sabem lidar com o sentir deles, com as frustrações deles e agem com violência, né, com suas parceiras, com seus filhos, eu tô falando que aonde que se perdeu isso? O menino nasceu chorando, nasceu aprendendo a expressar suas emoções e é muito tolhido desde sempre, né, culturalmente. Então, a partir do momento que a gente, dentro de um CMEI, consegue já começar a desmistificar isso dentro das salas de aula, com as educadoras, depois com as famílias também, explicando por que o choro é importante, como que eu lido, por que esse cérebro tão pequenininho chora quando ele tá frustrado por isso, por que pra gente não parece sério, mas pra ele parece, como que eu vou ajudar essa criança? Então, veja, isso já é uma maneira da gente ir alterando uma questão cultural muito importante desde pequenininho. Sim, é isso. É uma visão que começa de antes de tudo começar, né? Começa na barriga da mãe. É isso que vocês trabalharam tão lindamente para trazer. Para mim, já é uma cidade completamente referência e eu tenho certeza que vai ser cada vez mais. Karime, eu acho assim, entendo que como um papel de liderança, às vezes você não tá lá para ver essas histórias acontecerem, mas eu espero muito que você sinta esse impacto que você fez tanto na sua cidade como com a gente que tá aqui só ouvindo. Não sei falar pelas outras pessoas, eu espero que elas comentem aí para que você também sinta essa energia, mas eu acho assim, o caso de Rio Branco do Sul, para mim, é uma inspiração. É uma inspiração de que a gente pode sim confiar que existem pessoas buscando esse caminho que é focado em pessoas, sabe? Existem pessoas trabalhando em lideranças políticas que querem que as coisas mudem para o bem, que abrem espaço para profissionais maravilhosos como a Carol, como a Alcione também. Então, muito obrigada. Queria abrir aqui para vocês trazerem as últimas palavras de vocês aqui do episódio e também perguntar para vocês por que a gente não deveria desistir da política, por que a gente não deveria desistir. É um trabalho que é difícil, seja pra gente, né, Cá, como educadoras parentais, que às vezes a gente fica, ai meu Deus, eu tô cansada de explicar o que eu faço para você depois tentar entender o porquê que esse trabalho é importante. É um processo cansativo. Mas por que a gente não deveria desistir disso? E você, Karime, que nem faço ideia aí de todas as coisas dos bastidores, por que a gente não deveria desistir? Bom, eu acho que cuidar de quem cuida é transformador. Cada dia que a gente faz o nosso trabalho, a gente percebe isso, né?
tudo que a gente já mensurou até agora desse programa, tanto do que está começando quanto o que já está acontecendo há quase um ano, além das expectativas do que a gente tinha. Então, eu não desisto da política, porque é ali que tudo acontece, né? É no ambiente público onde tudo acontece. Não me parece justo que esse conhecimento que já está aí disponível e que muitos de nós tivemos o privilégio de acessar, que a gente não leve isso para quem mais precisa, né? Então, nós, enquanto educadores parentais, tivemos, eu sempre falo, né, para os educadores parentais, tivemos acesso a conhecimentos que muitas das pessoas não tiveram. Isso é um grande privilégio e é negligência não levar isso para quem precisa de alguma forma, né? E eu não desisto de levar isso para a política, porque tem pessoas como a Karime, né, que abrem essa porta, que acreditam no ser humano. Tem muitas pessoas dentro das prefeituras que estão muito dispostas, sim. Tem muito servidor público que trabalha pra caramba e está muito aberto a alternativas aí que possam de fato ajudar a população. E então a gente precisa continuar todos os dias e que o case de Rio Branco seja realmente uma inspiração para outras cidades de que é possível fazer essa transformação, é barato, é escalável, né? E a gente fica à disposição com essa esperança mesmo, que esse podcast seja uma esperança para outras cidades. Da minha parte, assim, eu reforço tudo que a Carol disse e vale a pena justamente por esse episódio que a gente traz, né? A gente está aqui mais de uma hora conversando sobre uma política que eu tenho certeza que vai mudar vidas, está mudando e vai, né, no futuro. Com certeza, eu não tenho dúvida que todos os índices dessa cidade serão melhores no futuro. Índices de criminalidade, desde o índice de DEB, né, que a gente inclusive aumentou muito agora, mas assim, todos os índices, quando eu falo que são mensuráveis, políticas mensuráveis, a gente vai melhorar porque essa é uma política transversal. Mas não desistir da política, acho que é obrigação nossa como cidadão, independente de eu hoje ser candidata, de eu ser um ser político, eu também sou uma cidadã. E eu também não desisto. Eu só acho que a gente precisa entender a nossa responsabilidade no processo democrático, que é de levantar os domingos e votar. Não deve ser visto como uma mera obrigação. É um dia que eu sempre me emociono muito, assim, independente de ser candidato ou não, é um dia para mim que é emocionante. Porque é muito lindo, né? Você ter o poder de dizer a tua vontade, e a tua vontade ter o mesmo valor do homem mais rico do Brasil, do homem mais pobre do Brasil, e todo mundo ser igual naquele momento. Então, eu acho que é um pouco de a gente ser responsável pela sociedade que a gente vive. E eu te digo isso com a consciência extremamente tranquila, porque eu também vivenciei abordagens das mais diversas e negativas do setor privado. Então, a corrupção, ela não está só, por exemplo, porque a corrupção, sempre o brasileiro diz que é um dos 3 piores problemas do Brasil. Ela não está só na política, ela também está no setor privado. Ela está nas pessoas. E a política hoje, a gente precisa cada vez mais lutar, em especial contra essa polarização extrema que a gente está vivenciando, porque não está levando em absolutamente nada. A política ela tem que ser política de resultados. De resultados. A gente tem que buscar resultados na vida das pessoas. E votar da maneira correta, analisar o candidato, que ele já realizou, o currículo dele, são papéis essenciais. Então, eu entendo que o recado que eu deixo final, diante de tudo que foi discutido, é possível, a gente precisa da política, todos, mesmo as famílias que têm mais condição vão ter que sair de casa e usar um asfalto, usar uma calçada, uma iluminação pública, coleta de lixo, tudo isso é a política, né? A gente está reclamando de criminalidade, aí tem gente usando arma dentro de casa, que é um perigo, né? Tem gente levantando cada vez mais os muros, mas por que a gente não luta pela parentalidade positiva, pela educação positiva? Que esses índices vão melhorar. A origem do problema, né? É a educação, essas crianças que precisam de cuidado. Enfim, essa é a minha visão e eu tenho certeza que quando a gente se conscientizar como cidadão na nossa responsabilidade nesse país, vai melhorar. Muito, muito obrigada, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que foi uma injeção de esperança que vocês trouxeram aqui hoje. E eu acho que é um olhar de responsabilidade que a gente tem que ter, não importa o papel que a gente esteja, né? Seja no setor privado, seja no setor público, seja apenas como pessoas. Todos nós temos essa responsabilidade. Muito obrigada por usarem essa responsabilidade de vocês para fazer uma mudança tão grande
parabéns e um beijo para todo mundo que está assistindo e muito obrigada de verdade por vocês estarem aqui comigo hoje. Valeu, Mari. Beijos. Obrigada, gente. Obrigada, Mari.